Olá, pessoal que caiu, né? Agora vamos aí entrar. Isso acontece. Vamos aí chamar aí. Pessoal, caiu, travou pra mim, mas aí estamos de volta aí em nome de Jesus aí. Travou e aqui não mexia, e a gente tentou mexer. Eita, mas isso acontece, né, pessoal? Isso acontece. Deixa eu chamar a pastora de novo aqui para estar batendo papo. Ai, Jesus do céu. Deixa eu ver se chamou. Chamou. Oi, pastoras. Aí o meu também travou aqui. Eu falei, meu Deus do céu, ele travou e não ia para frente, não ia para trás. Mas nada vai impedir da gente estar falando aí desse bate-papo abençoado aí, que eu tô amando falar com vocês. Nós também. Amém? Mas isso acontece. Pelo que a última que a gente estava falando sobre mulher, ser lésbica e ser pastora, vocês acham que vocês estão quebrando o tabu por ser pastoras, mulheres e lésbicas? Eu acredito assim que o maior tabu que a gente conseguiu quebrar foi de dentro para fora. Primeiro a gente se aceitou. Eu acho que assim, eu me aceitei primeiro que ela, né? Porque eu era lésbica, ela não. Ela é crente. Só eu, entendeu? É hétero total ela. E mas assim, para mim foi mais fácil, entre aspas. Mas a Val, que veio de uma igreja conservadora, então, para ela se aceitar, o quebrar o tabu que existia dentro dela, foi muito difícil, porque ela escutou a vida inteira que era pecado, que não podia. Então, assim, para mim, eu lembro que ela ia comigo na igreja, ela ficava toda dura, assim, não aceitava. Eu lembro que um dia Deus falou assim para mim: ela vai ser pastora da igreja inclusiva. Eu olhei para ela e falei assim: ó, Deus me falou que você vai ser pastora da igreja inclusiva. Ela olhou para minha cara e fez: ah, deu uma risada, assim, bem, que ela tem um humor agridoce, bem Valéria, né? E ela, quando deu aquela risada, eu entendi que precisava, Deus ia fazer, e Deus fez. Mas, assim, a sociedade em si, quebrar tabus, ser pastora, lésbica e evangélica, sim. Porque, assim, a nossa trajetória é muito marcada por pessoas héteros. Então, são Sim. pessoas que entram na igreja para conhecer ou por curiosidade e acabam ficando. Nós temos agora uma missionária que está aqui com a gente, que ela é uma senhorinha, então ela já veio de igreja tradicional, está aqui uma mulher de Deus, não tem nada a ver. Ela veio aqui um dia visitar, por curiosidade, acabou ficando. E a gente, na nossa trajetória, algumas mães e mulheres. Então, assim, hoje a gente entende que o tabu também estava em nós. Porque antes a gente queria evangelizar somente os gays, as lésbicas, e hoje a gente entende que tem que evangelizar todos, porque tem gente que está perdida dentro da igreja. Tem gente que não teve um encontro com Jesus, isso não significa que a gente vá pescar nas igrejas alheias, né? Não precisa disso. Apesar de eu acreditar de que ovelha não é de pastor, ovelha é do Senhor, o rebanho é dele, e o que prende ovelha não é cercado, e sim o pasto. Então, não vou nem entrar nesse mérito, mas o tabu maior que a gente teve que quebrar no meio da nossa família, da sociedade, foi de dentro para fora. Como é que foi para você, amor? Olha, para mim foi muito Porque complicado. o pessoal quando a gente fala de igreja inclusiva, o pessoal já acha que é uma igreja LGBTQIA+. E não é uma igreja para todos, todos são bem-vindos. Se a gente coloca um rótulo numa igreja inclusiva, a gente acaba sendo uma igreja exclusiva, como as Sim, igrejas tradicionais que a gente vê por aí. E o grande problema que eu vejo hoje na igreja inclusiva é de querer só pregar para os LGBT, sendo que a mensagem do evangelho seja para todos. A gente vê Jesus, os apóstolos, pregando para os gentios, pregando para os judeus, todos eram bem-vindos no reino. verdade. É, que muitos acham assim, ah, não, para falar para os héteros tem muitas igrejas tradicionais, então nós temos que focar. Não, eu não acredito nisso. Nós temos, uma que nós não temos que falar de placa, nós temos que falar de Jesus. Então, não importa, temos que anunciar o evangelho, que salva, cura e Bandeira, né? liberta. Não é bandeira, é Jesus.
Ah, não travou não, pensei que tinha travado. E qual o conselho que hoje tem bastante mulheres de Deus assistindo, né? E qual o conselho vocês dão para essas mulheres que almejam o pastorado? Assim, qual o caminho que elas devem seguir ao pastorado? O que que elas precisam fazer? Que conselho vocês dão para elas? Eu vou falar por mim, tá? Primeiro, se a pessoa sabe que Deus a chamou, primeira coisa, o pastoreado não é uma profissão. Então, é uma vocação. Então, assim, se Deus chamou e a pessoa sabe que é o chamado, que está disposto a negar a si mesmo, porque o desafio maior do pastoreio é o negue-se a si mesmo. Então, o conselho que eu dou para as mulheres que sabem que tem esse chamado, primeiro, tenham vida com Deus. Vida de oração, joelho no chão, jejum, busca. Porque eu conheço muitas pessoas que são teólogos, conhecem muito a palavra, sabe tudo dos livros e conhece pouco de Deus. A gente sabe que essa teologia rasa, que ela é amparada amparada em teses fundamentadas em coisas que foram ditas, mas não foram vividas, elas muitas vezes desvia as pessoas da igreja. Tem muita gente que conhece a letra, tem muita gente que conhece, mas que não vive. E a grande diferença do pastoreado, eu acredito que não só feminino, eu falo de uma maneira geral, mas o pastoreado em si. Para ser pastor tem que ter amor. Para ser pastor, porque eu acredito que o próprio Senhor capacita. O Senhor, ele dá habilitação. Lógico que o Espírito Santo traz à memória aquilo que você já tem. Então, é necessário estudar? Sim. É necessário estudar, buscar. Eu de verdade tenho lido bastante. Não sou teóloga, mas tenho bastante conhecimento da palavra. Vou fazer teologia esse ano, estou determinada nisso. Porque hoje eu sinto a necessidade de conhecer a Jesus, não só de ouvir falar. Então, o conselho que eu dou para as mulheres e para os homens e para todos os conheça Jesus não só de ouvir falar, conheça, assim como disse Jó, de andar com ele. Andar com Jesus nos faz ser mais parecidos com ele e dar os melhores conselhos. A palavra de Deus fala, né, que também o pastor ele tem que ser apto, né, a ensinar. Então, se de repente você é aquela pessoa que não gosta de ensinar, se você não gosta de aconselhar, se você não gosta de contato com pessoas, então essa não é a tua vocação. Vai procurar outra coisa, porque o pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor que não tem cheiro de ovelha é um administrador, então já não é pastor. Tem muitos que falam, não. Pastor que não gosta de. Pastor que não gosta de. Pastor que não gosta de vidas, né? Então não dá. Eu acho que isso, é pregador. Sim, se tem essa vontade, primeiro para e pensa. Bom, eu gosto de aconselhar, porque o pastor vai ter que aconselhar. Eu gosto de escutar, porque tem pessoas que não têm paciência para escutar. Não vai poder ser pastor. Então, a pessoa já tem que fazer, sabe aquele checklist, né? Porque senão não vai poder. Então, se a pessoa virar, não, eu gosto de aconselhar, eu gosto de ouvir, eu gosto de orar, eu gosto de falar com Deus, então já está no caminho. Eu não tenho problema se eu estiver assistindo um filme incrível e alguém me ligar desesperado, dizendo que quer se matar, e eu mandar uma mensagem, e eu ter que parar tudo para dobrar o joelho e orar por aquela pessoa. Eu não tenho problema de abrir mão da minha própria vida para viver a vida das outras pessoas. Então, tem que ir no hospital. Tem que ter empatia. Só que hoje, o que a gente vê hoje, né? Eu acho que o pastoreio, a maioria, já se perdeu um pouco essa essência, porque quando se falava no pastor antigamente, a pessoa já pensava, o pastor é aquele que na madrugada a ovelha está no hospital e liga, o pastor vai lá. Então, eu acho velório. Que velório é tudo, porque o pastor tem que fazer isso. Eu acho que hoje, nos dias de hoje, nós temos que trazer essa essência do pastoreio, que é realmente ajudar, ensinar. Então, essa é a base. Então, se a pessoa tem esse chamado, tem essa vocação, busque mesmo ao Senhor e vá em frente, que o Senhor, na hora certa, vai preparar todas as coisas. Teve uma frase que uma vez a Val falou. Peraí, só dar uma pausa. Pessoal, como a nossa live caiu, né?
E aí muita gente tinha me mandado perguntas, né? Aí caiu, aí eu não sei se as pessoas voltaram para essa live, mas você que fez uma pergunta e mandou na caixinha, manda de novo, porque eu perdi tudo, porque a gente caiu a live e aí eu perdi todo, eu tive que reiniciar o celular. Então, por isso que muita gente acho que nem acabou voltando. Então, você manda aí na caixinha aí de novo a sua pergunta, porque daqui a pouco a gente já vai estar, as pastoras já vai estar respondendo e vou estar lendo a sua pergunta. Então, já manda aí na caixinha do lado para que a gente possa estar fazendo aí essas perguntas aí. Pastoras, o pastor, então, ele é psicólogo, como a gente estava falando. O pastor tem que dividir o tempo dele, família, trabalho e o pastoreio, ou outras funções. E pastor tem que estar disponível de 24 horas. Já teve caso de eu ser acordado 2 horas da manhã com alguém, um membro da igreja ligando que tal pessoa estava caindo endemoniada, aí tive que fazer chamada de vídeo para expulsar o demônio. Isso aí na hora a gente fica, nossa, mas depois a gente, pastoras, tem como não viver essa vida? É muito bom. Por mais que tenha essa questão, a gente ama fazer isso, né? Eu amo, que nem domingo acabou o culto, né? Aí já fiz aconselhamento, já sai quase 1 hora da igreja, meio-dia e pouco da igreja. Mas é muito bom saber que a gente está emprestando a nossa vida para o Senhor, né? Entregando a Ele para que Ele possa... Emprestando não, entregando para Ele para que Ele possa usar as nossas vidas. Sim, é muito gostoso isso, é gratificante. É uma honra realmente, sem demagogia. Eu sempre pensei em fazer a obra de Deus por Deus. Nunca curti esse negócio de fazer uma carreira, né? Porque no meu caso eu comecei e passei por todas as etapas de cooperadora, diaconisa, missionária e depois pastora. Mas eu nunca pensei em seguir plano de carreira, nunca vi dessa forma. Eu sempre pensei em servir. E servir é muito mais do que ser visto, porque às vezes você faz e ninguém vê. Tem coisas que você faz e ninguém sabe. E eu lembro de uma situação que a gente passou, foi na véspera de Natal. Tava a cantata pronta, tava as roupas prontas, todo mundo de uniforme, a igreja tava linda, tudo decorado. E aí Deus falou pra gente ir no asilo. E quando Deus falou isso para mim, eu falei, pastor, vamos comigo, a gente precisa ir. Eu convidei a igreja, o pessoal, não, vai ter cantata. Imagina, pastora, também a senhora quer fazer tudo de uma vez. Eu falei, olha, Deus falou no meu coração, eu tenho que ir. Se eu não for agora, o meu coração está pulsando, eu preciso ir. E eu larguei tudo, a cantata era tipo umas 2 horas depois, e nós fomos no asilo. Eu lembro que só foi o irmão, e o nome dele era Leandro também. E aí ele foi com a gente. Até que ser leão. E aí ele foi, pastor, com a gente lá. E eu lembro que tinha um senhorzinho que ele já estava em fase terminal. E ele estava internado lá no asilo, no isolamento. Aí falaram assim, olha, não adianta você ir lá, porque ele já não tem mais noção, ele já está em coma induzido. Então ele não ouve mais, ele não vai entender o que vocês estão falando. Eu falei, mas deixa eu entrar lá rapidinho. E eu lembro que eu entrei e enquanto ele estava ali deitado, a Val pegou o violão e começou a tocar o hino da harpa. E a gente cantava e ele batia a mão na parede, sabe, com os olhos fechados, desacordado, eu não sei como. E ele batia no tempo da música. E enquanto a gente ia cantando, ele ia batendo a mãozinha, as costas da mão na parede, contando o tempo da música. E isso para nós identificou que ele era alguém que era ligado à música, porque tem gente que não consegue nem bater a palma no tempo da música. E ele fazia no tempo certinho da música a bater a mão. E eu lembro que Deus falou algo para mim, que ele era para ele perdoar, porque ele tinha sido abandonado no asilo. E ele era um presbítero da casa do Senhor. E ninguém tinha me contado, foi o próprio Deus que falou. E que o Senhor estava abrindo as portas do céu para ele. E aí eu lembro que caiu uma lágrima. E ele parou de bater a mão e começou a cair lágrimas do olho dele. Logo no dia seguinte ele foi recolhido. E eu, sabendo disso, então o que eu entendi, Deus não estava preocupado com a festa que a gente ia fazer, com a cantata naquele momento. É bacana, é legal, é bonito. Sim.
se preparar para Deus. Mas naquele momento Deus estava preocupado com aquela alma que poderia morrer sem salvação, porque estava triste, porque estava magoado e porque estava afastado dos caminhos do Senhor, porque foram muitos anos dentro do asilo sem uma visita de alguém de uma igreja. Então, ali, a gente não foi levar placa, não foi levar panfleto, a gente foi levar Jesus. E para mim, pastoreio é isso. Porque senão vira moeda de troca. Você vai na minha igreja, eu te dou um panfleto, aí Jesus está contigo. Não, é levar Jesus para as pessoas que estão sem Jesus. Isso é pastoreio. E aí o Senhor acrescenta. E aonde ninguém quer ir, né? Porque duas falas de vocês aí que é muito bom apontar. É a primeira que muitas vezes as pessoas vê mais o pastor subindo em cima do púlpito e pensa, ser pastor é fácil, porque ele é só subir no púlpito, preparar uma... Mas mal sabe que a nossa... os pastores... na Igreja Habitat, pela lógica, eu teria folga segunda e terça, né? Mas, estou fazendo um bate-papo, é o dia todo a gente aconselhando e às vezes as pessoas pensam que ser pastor é só subir no altar, preparar uma palavra e pregar. E não, pastor, 24 horas você tem que estar disposto, você tem que estar... Se tiver que ligar, se tiver que fazer... às vezes tem pessoas que querem... como não podem ir para a igreja, quer que faz chamada de vídeo para olhar na cara do pastor. E o pastor, há toda uma preparação do pastor. E não é só preparar uma mensagem subir no púlpito, porque a parte de subir no púlpito é a mais fácil. Né? A mais fácil. Você preparar uma mensagem, deixar Deus... É mais fácil, mas ir no asilo, ir no hospital... pregar, passar horas com uma pessoa que está com depressão, pessoas que só tem você para poder uma porta para que possa estar conversando. E isso é realmente ser pastor. Então, se você quer ser pastor, você que está me assistindo, né, saiba que pastor não é 2 horas de culto, mas é 24 horas, não tem como. É verdade, é verdade. Quando você falou de hospital, né? Eu lembrei do Natal do ano passado. Parece que cada Natal Deus tem um presente para nós, para a gente entregar de presente para Ele também. Eu lembro que no Natal do ano passado, na época do Natal, tinha um filho na fé, o Daniel, que estava no hospital internado. E ele já estava com câncer há algum tempo, a gente já estava pastoreando ele há uns 2 anos, ele já tinha perdido as 2 pernas, estava tendo problema nos braços. E eu peguei um carinho tão grande, e a gente ia na casa dele constantemente, né? E a gente não tirava foto quando ia lá, porque o Ovelha tem ciúme também, viu? E a gente ia para tirar foto. Então a gente ia lá, almoçava, sempre estava lá, levava Santa Ceia, orava com ele, caminhava junto. E aí eu lembro que nesse dia a gente estava viajando para o litoral. Aí de novo Deus falou, vai no hospital. Eu falei, amor, Deus falou para mim ir no hospital, mas se você não quiser ir, a gente vai quando voltar. Ela falou, não, vamos. Se Deus falou, nós vamos. E aí nós fomos para o hospital. Quando nós chegamos lá, eu vi ele muito pálido e ele estava suando demais. Aí eu lembro que eu peguei um lencinho, eu falei, posso secar o seu rosto? Aí ele falou, pode. E aí eu comecei a secar o rosto dele. E aí Deus falou, eu vou recolher. Quando Deus falou isso, eu comecei a chorar. Eu falei, poxa, Senhor, eu não aceito, né? Porque ninguém gosta de despedida. A gente não gosta de falar para a pessoa que Deus vai recolher. Por mais que a pessoa esteja sofrendo, nós somos humanos e às vezes egoístas. O ser humano é egoísta, ele gosta de ficar junto. Saudade de você também, Sérgio. E quando o ser humano, ele gosta de ficar colado. E eu lembro que eu olhei para ele e aí a lágrima começou a escorrer, ele falou, já sei. Aí eu falei assim, papai acabou de me falar que vai. Aí eu pedi para a mãe dele sair, né? Falar que vai te recolher. Aí ele olhou para mim e falou, tá tudo bem, viu? Não chora não. Tá tudo Olha bem. Que lindo. Obrigada por você ter vindo, eu te amo. Eu tô na bênção, eu tô feliz, eu tô com Jesus. E obrigada por ter sido minha mãe. Falou para a Val também. Falou, só cuida da minha mãezinha. Manda mensagem para ela. Cuida da minha mãezinha que tá tudo bem. Só que aí o que eu entendo? Ser pastor é conviver com despedidas. Ser pastor, sim, muitas vezes, é falar aquilo que a gente não gostaria de falar. É muitas vezes ter que exortar quando você queria passar a mão na cabeça.
sabe? Muitas vezes é ter que ser duro com alguém que não é teu filho biológico, mas acaba sendo seu filho na fé. E muitas vezes é indesejado, porque ninguém gosta. Às vezes o pastor nem é convidado para as festinhas que tem as cachaçadas que o pessoal vai cair de louco. O pessoal nem chama de gente, porque já sabe que a gente é chata, né? Então, não que eu não tenha o meu momento com a minha esposa, no meu particular, que eu tenha algum momento no particular com ela, que eu não tomo vinho. Não, eu tomo sim com a minha esposa, não vejo problema nisso. Mas eu acho que a gente tem que ter uma postura, pastor, de abrir mão de algumas coisas. Sim. E a gente, às vezes, abre mão do aniversário do pai, do aniversário da filha, abre mão de uma série de coisas. Então, assim, é entender que nem sempre a gente vai falar aquilo que a gente gostaria. É isso, né? É abrir mão, é ir nos hospitais. Eu não vejo a hora desse Covid passar para eu poder voltar para a rua e abraçar os moradores de rua. Eu acho lindo o trabalho da Habitar, sabe? Eu me apaixonei por vocês. Antes de você falar comigo, antes do pastor Rodrigo falar de vocês, que eu tenho o maior carinho por ele, antes desse primeiro contato, eu me apaixonei quando eu vi que você estava fazendo algo que eu já tinha no meu coração há muito tempo e que a gente já fazia, né, amor? Que a gente montou a casa de uma moça que era travesti, a gente montou a casa com doação. As pessoas, a gente não, a igreja se uniu para poder ajudar aquela irmã que estava precisando montar a casa, conseguimos micro-ondas, uma coisa, outra. E aí a gente ajudou e montou. Só que assim, eu sempre quis algo mais. E eu vi que a Habitar conseguiu fazer. Nossa, que lindo! E as igrejas têm que fazer também, imitar. E é isso, imitadores de Cristo. Se você é imitador de Cristo, eu quero te imitar. E a gente imita um ao outro. Porque estamos fazendo as coisas que Deus mandou. Ninguém está fazendo inédito. O inédito só quem faz é Deus. A gente só copia um do outro. Vai ajudando. E seguindo, né? E aí eu achei lindo quando vocês foram lá na casa da irmã, eu assisti o vídeo. Eu compartilhei. Nossa, compartilhei mesmo. Porque assim, não é placa, gente. Eu não sou polvo, não dou conta. É muito lindo, sabe, ver vocês fazendo esse trabalho social. Para mim, pastoreio é isso também. Então, por várias decepções em igrejas que eu passei, por não olhar o necessitado, e quando a gente abriu a Habitar, não eu, mas com todos os nossos os pastores, né? Um pilar que a gente colocou na Igreja Habitar, que nós chamamos de boas obras, mas é uma ação, a ação social da igreja, e nós colocamos a ação social como um pilar da igreja, né? Que independente se fosse os nossos membros, nós seríamos uma igreja que faz ação social. E nós criamos o projeto Fase, né? Que a gente fez a primeira ação lá, a igreja nem era igreja física, a gente fez ação. E logo Deus mandou, tá aí, ele acabou de comentar aí, né? O líder do projeto Fase, o Francis, que tem feito um trabalho incrível, sabe? É um menino de Deus, esse diácono. É um menino de Deus, ele faz esse trabalho incrível, todo com uma equipe, né? E vários ministérios também ajudam a gente. E eles têm feito esse trabalho. Eles agora estão um projeto a ajudar uma casa de mulheres estrangeiras, mulheres, eu esqueci o nome que fala agora, uma casa de abrigo para mulheres que vêm fazer tratamento em São Paulo, que não tem dinheiro aonde ficar, é uma casa que acolhe imigrantes, e é muito legal esse trabalho que eles fazem. Na festa do Purim que a gente fez domingo retrasado, né, a festa do Purim, os judeus eles entregam alimentos aos necessitados, e nós fizemos isso antes do culto, entregamos lanche para todos os moradores de rua ali do Belém, e eu acho que isso, como vocês falaram, isso tem que ser a base, tem que ser algo da igreja. A igreja tem que ajudar, a igreja tem que fazer. Ele colocou aqui o Francis, casa de idosos, isso, nós vamos ajudar, a casa de idosos aí, então eles sempre estão procurando aí. Então eu acho que isso aí, se cada igreja fizesse um pouquinho, seria muitas pessoas atendidas aí. Mas, pastoras, assim, estou amando a conversa, mas agora, pessoal, vai deixando sua pergunta aí, que eu acho que o pessoal não colocou, só, deixa eu ver aqui, o Paulo, ele pergunta assim, ó, aí vocês respondem, enquanto isso o pessoal vai colocando aí, pergunta aí. O Paulo, o que mais... Peraí. O que mais... Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Qual foi a maior decepção da vida pastoral?
Tem... São tantas. São tantas. Olha, é tanta coisa. Eu, se eu fosse responder com algo secular, eu ia falar a música do Roberto Carlos. São tantas já vividas. É brincadeira, é tanta coisa que eu prefiro me ater à glória de Deus e tudo aquilo que Deus fez. Mas, assim, para mim, a maior decepção foi olhar para pessoas. Entender que pessoas falham. Isso fez parte da minha trajetória. E hoje eu procuro olhar mais para Deus e esperar menos de pessoas. Então, assim, continuo amando vidas. Graças a Deus, eu pedi muito ao Senhor que isso não mudasse no meu coração. Porque o problema é quando o que os outros fazem muda a nossa essência. Então, assim, eu tive que aprender, e eu te falo isso com gratidão, aquilo que o Senhor fez, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até as pedradas, tudo que a gente passou, serviu para que ajudasse a construir o nosso ministério. É um ministério de busca. Quanto mais a gente apanhou, mais a gente dobrou o joelho, mais a gente buscou. Não buscamos defesa em rede social, em diretas. Isso a gente passou em vários momentos, tá? Não foi... foram vários momentos. Nesses 10 anos de trajetória de ser servo de Deus, a gente em vários momentos passou por aflições, julgamentos, por pedradas, a gente passou por muitas lutas. Só que o que a gente... Eu não tenho como falar assim, esse foi o pior momento. Eu vou colocar no carregador porque está quase descarregando. Eu não tenho como dizer que esse ou aquele foi o pior momento, senão ia estar sendo injusto até com o momento, né? Tiveram tantos momentos de luta. Peraí, só até aqui. Deixa eu ver, eu vou ter que puxar um pouquinho mais para perto. É que a gente deixa mais longe para ficar mais magra, né? Ninguém merece. Eu coloco preto para ficar. Eu até poder fazer a camiseta preta para que a gente fica mais magro. Então vem cá, que eu fico um pouquinho na minha frente, a jogada, né? Quer que eu deite? Para tampar, né? Tampar a gordura. Então, eu acredito assim, quando você olha muito para as coisas ruins, você esquece das coisas boas. Teve um monte de coisa boa, entendeu? Teve um monte de coisa boa, teve vidas que desceram as águas, crianças que a gente apresentou. A gente tem que focar nas coisas boas. Então valeu a pena, sabe? Tudo é ensinamento. Eu sei que a pergunta não foi para mim, mas eu vou falar por mim. Eu acho que a maior decepção na minha chamada pastoral é a ingratidão. Mas eu sei que faz parte. Pessoas que você cuidou, você tratou, você dedicou, você fez tudo e a pessoa vai te apunhala pelas costas e depois vai embora como se tudo aquilo não valesse. É lógico que nós fazemos para o Senhor. E aí eu imagino, com a ingratidão, eu imagino Jesus ter que servir a Santa Ceia para Judas, sabendo que ali praticamente ele já tinha combinado para trair Jesus. Mas mesmo assim, Jesus, sabendo que Judas tinha vivido tudo aquilo com Cristo, sabendo que Judas já tinha entregado, já tinha combinado, e ali, daqui a alguns momentos, ele iria chamar os soldados. Jesus, mesmo assim, ele foi lá, entregou o pão e diz: come, esse é o meu corpo, toma, esse é meu sangue. Então, eu acho que a ingratidão no ministério pastoral, ela é muito forte, ela é dolorosa. A ingratidão, eu acho que é como você pegar uma faca, enfiar, e a ingratidão, eu acho que ela não vem só, eu acho que de membros, mas vem até de pastores. E a ingratidão, ela machuca. Mas a ingratidão, ela faz parte. E eu acho legal que o próprio Deus, né, fez questão de ter colocado na Bíblia que Judas traiu para mostrar que isso faz parte da caminhada. Então, eu acho que a ingratidão, no meu caso, é a coisa mais dolorosa de um chamado. Eu posso falar só um pouquinho sobre ingratidão? Ingratidão foi algo que me machucou durante um tempo, porque eu me envolvo emocionalmente com as pessoas. Sim. E eu acabo me apaixonando, e eu acho que é da minha família. Não acho, não, eu trago para minha vida. E isso foi uma coisa que me incomodou. Só que teve um dia que Deus me visitou e ele falou claramente: você fez para a pessoa ou fez para mim? E aí eu comecei a rever, porque assim, a missão do pastor é anunciar o evangelho. A gente vai e anuncia.
né? E esse vínculo emocional, o romantismo, é algo pessoal de cada um e intransferível. Então, assim, tem pessoas que se envolvem muito mais emocionalmente, outras um pouco menos. Eu sou do tipo que se envolve um pouco mais, mas hoje já me envolvo com a certeza que uma hora pode ser que essa pessoa pare. Sim. São planos, né? Já me envolvo com essa certeza. Então, assim, hoje já consigo ver com uma outra ótica, entender que até a ingratidão é propósito de Deus às vezes na nossa vida, para amadurecer. Então, quando você encontra uma pessoa que é ingrata ou uma pessoa que é dura com você no meio da trajetória, isso te fortalece para você parar de depender de pessoas. Porque às vezes os elogios acabam sendo só lisonjeiros, sabe? Só coisas para poder inflar o ego, e que depois aquelas pessoas que mais te colocam lá em cima são as mais que te jogam pedrada. Você pode olhar para o lado que a pessoa vai te... Então, assim, é importante para o pastor saber quem ele é e não viver em torno disso, sabe? Ai, foi boa a palavra. Ai, que maravilha. Nossa, você é um paizão. Olha, quando começa a elogiar muito, eu já fico assim, ai, meu Deus. É o trauma. É o trauma de guerra. Pastora, ó, lotou a caixinha aqui, então deixa eu correr para lá. O José Thiago ele perguntou, mas eu acho que essa pergunta vocês já responderam. Qual foi os maiores desafios do pastorado? Então eu acredito que vocês já respondeu. É ser pastor. É ser pastor. Quem falou isso, né? Aí agora as perguntas tem que ser assim, ó. Eu faço as perguntas, vocês respondem assim, bem rápido, para que a gente consiga aí responder todo mundo. O Francis ele pergunta, o que mais marcou na vida pastoral? Para mim, o que mais marca na vida pastoral é quando uma pessoa aceita Jesus e quando chega na hora do batismo. Eu amo. Isso é marcante. Para mim foi o dia do batismo. Nossa, ver, sabe, algumas pessoas, mas assim, no dia do batismo da minha filha e no dia do batismo do Jordan. Quando eu vi ele descendo as águas, só de lembrar dá vontade de chorar, sabe? Porque, é sério, eu vi como é que ele chegou. Ele nem queria abraço. O bichinho cabra era bruto. Oh, Jesus. E assim, quando eu vi ele descendo as águas chorando, e eu sei o quanto que Deus transformou a vida dele, sabe? E saber que ele tinha deixado as drogas, tinha mudado de vida. E que ele não tem família, não tem mãe. Então, assim, ver o que Deus fez, é isso. Na vida dele e na vida de tantas outras pessoas. Eu seria injusta. Estou falando de um, mas eu poderia falar de... Representa todos. Ele representa todos. Mas, assim, o dia do batismo me faz entender, sabe? Eu tô ali... Nós somos hoje aqueles que estão fazendo a diferença, né? Então, eu sou muito feliz com isso. Eu não consigo parar de falar. Vamos lá, pastoras, vamos lá. O Fernando, ele pergunta, o casamento de vocês facilita nas decisões como pastoras? Legal essa pergunta. Sim, total. A gente é casado há 20 anos, né? E a gente viveu um casamento no papel, relacionamento 7, assim, fidelidade, cumplicidade, 7 para 8 anos, total. Então, assim, só que a gente briga também. A gente é um casal normal. Sim. Às vezes fica chateado. Só que as decisões... Nossa, vocês brigam, eu e o Marcelo, a gente nem briga. A gente briga sim. A gente briga. E assim, eu sou muito falante, mas na hora da briga, eu faço jejum de silêncio. Porque se eu falar tudo que eu tô pensando, eu vou machucar. Então eu seguro. Eu não falo. Mas deixa eu falar, nas decisões pastorais, tem aquele negócio, eu não concordei com isso, mas tem que ser desse jeito. Olha, é muito engraçado como Deus é, né? Deus é tão, tão lindo que eu e Val, a gente se conhece sem falar. Então, assim, às vezes a gente quer abençoar a vida de alguém, vamos supor, eu tô com dinheiro, e até para ofertar. Aí eu sei que tem uma necessidade, e aí Deus fala no meu coração, R$100. Aí eu olho para ela, ela fala, R$100? R$100. Então ela já sabe até o valor, a gente tem uma sintonia. Lógico que ultimamente eu não estou conseguindo fazer muita oferta em dinheiro na vida de ninguém. Não tô. Mas... Olha que legal, isso também já aconteceu na minha vida. Uma vez eu quis dar uma oferta
e só que estava com o meu esposo. E eu peguei e falei assim, meu Deus, e agora? Eu vou falar que Deus me tocou, será que ele vai acreditar? E quando eu fui falar com ele, ele falou, antes de eu falar com ele, quando eu cheguei perto dele, ele falou assim, ó, Deus mandou eu ofertar isso. Então isso também é muito gratificante isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ariane pergunta, quando você foi ungida como pastora, você já sabia ou foi algo que veio sem você estar preparado, sem você saber? Aí, ó, eu vou falar da unção dela. Gente, foi muito louco. Porque assim, Jesus falou comigo e eu escuto muito audivelmente a voz do Senhor. E aí eu estava em oração e Deus falou assim, e eu já estava à frente da igreja. Era quando a gente estava no litoral e eu sou muito mais falante. E pastora Val era muito mais segura, mais tranquila. E na época ela não era tão ativa no pastoreio. E eu lembro que a situação foi, ela já trabalhava, mas trabalhava muito pouco. Então eu pregava, aconselhava, limpava, e ela ia lá de vez em quando, não, de vez em quando não, todos os cultos, mas ela cantava e às vezes dava uma breve saudação. E aí Deus me visitou e falou assim para mim, vou eu ungir Valéria pastora. Glória a Deus. Ponto. E não falou nada para mim. E na igreja que a gente era, a igreja não anunciava que o pastor ia ser ungido. E aí eu fiquei muito brava com Deus. Muito brava, porque eu já era pastora e ela não. Só que no meu ver, tá? Mas para mim ela já... Agora eu entendo que ela já era por causa dos anos que ela já cuidava de vidas. Sim. Pela experiência, pela bagagem, pela teologia que ela estudou. Uma série de coisas. Eu fui chamada, a promessa que já existia. Só que para mim, eu só estava avaliando... Você foi consagrada a pastor. Depois de quanto tempo a pastora Val foi consagrada? Ela foi consagrada primeiro. E ela foi primeiro? Sim, 1 ano antes. Só que eu já trabalhava como pastora, mas eu não era ungida, eu era diaconisa. E isso me incomodava, porque eu queria o respeito da igreja e eu achava que o respeito vinha com unção, e não é verdade. O respeito vem com o joelho no chão. O respeito, o olhar da igreja para você como pastor, vem com a intimidade que você tem com Deus. E aí eu lembro que Deus falou isso, eu fiquei muito brava. E aí eu parei de falar com ela. Eu falava, fechei a cara. Fechei a cara. Aí ela falava comigo, ela falava comigo, fala. E, brava. Parece até imaturidade, né? Mas foi sim. Naquele momento foi. E aí eu lembro que quando ela foi ungida no dia, eu fui ungida missionária. Só que Deus não tinha me falado que eu seria missionária. O Senhor estava quebrando a Adriana. De alguma forma, eu tinha uma parte de orgulho que precisava ser tratada. E quando ela foi ungida, para mim, foi a melhor coisa, porque foi quando ela despontou, começou a trabalhar mais no ensino, foi quando o Senhor fez várias coisas na nossa vida. E eu entendi ali que Deus estava me moldando, dizendo não para mim. Eu achava que eu estava preparada para ser pastora, mas eu ainda precisava ser missionária. Quando a gente começou a ir para a Cracolândia, entregar comida, ajudar as pessoas. Então, assim, eu lembro que a Val falou, o que você pensou no dia? Na hora que me chamaram, eu não sabia se eu chorava de alegria ou de tristeza. Eu falei, meu Deus, olha a briga agora em casa. Mas não, vamos lá, pastora, que a caixa lotou aqui. Vai dar. Ó, desculpa, pastora, te cortar, porque olha, tem muita pergunta. Ó, o Belan Rafa, ele pergunta: hoje luto contra isso, acho que deve ser o chamado pastoral. Hoje prefiro ficar no anonimato. O que você disse para ele? Então, o Belan é nossa ovelha. E ele é pastor, né? Ele já foi até para a África. E ele não quer, mas tudo bem. É um direito dele. Deixa ele. Jesus pega ele de jeito. Eu acho que o tempo certo, quando Deus chamar, não tem como. O chamado, eu costumo dizer que o chamado de Deus é irresistível. Não tem como a gente dizer. Sim, quando Deus chama. É verdade, verdade. É algo. Não tem opção. Eu acredito que para chamado não tem livre-arbítrio. Pastoras, o pastor Elcio, tá o Elcio Marcelo, não sei se é o pastor Elcio ou o pastor Marcelo, mas eu acho que é o casal, né? Os nossos pastores maravilhosos da Igreja Habitat, eles perguntam: a falta de unidade das igrejas inclusivas é um desafio para alcançar vidas? Sim, é verdade. Assim, a gente já conversou com alguns pastores, e a gente até ia na Pastora Ed agora na festividade, mas a gente não foi na Igreja Renova, que tá linda, né? Mas a gente não foi por causa do Covid, pelo fato de nós duas sermos pessoas de risco. Então, aqui a igreja está fechada por questões de saúde.
Então, nós não, a igreja na garagem da nossa casa, e o número de pessoas que está vindo já é um número razoável, então nós optamos por não ter culto agora nesse momento. Mas, assim, a unidade das igrejas inclusivas, eu acredito que é algo que precisa acontecer, porque não é os corpos de Cristo, é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do mesmo corpo. E se um dá tiro no pé do outro, daqui a pouco ninguém anda. Então, todo mundo tem que estar em unidade. Então, assim, pode ser que a igreja Habitar tenha algumas divergências com a igreja, o Ministério Estação Church. Pode ser que tenha divergências com outras igrejas e outras placas, sim, porque o Senhor não fez igrejas iguais. São multiformas, são pessoas diferentes. E para lugares, é que nem a igreja vai, congregação e a Deus é amor, ou a Deus é amor e a assembleia, qual que está certa? Tem um povo para cada igreja. Então, só que essa unidade, esse respeito tem que haver. Porque se não houver uma unidade, o povo vai se perder. Então, assim, se tiver alguém na cidade aqui de Americana que esteja congregando, ai, não deu, ai, pastora, não consegui me encaixar na estação, poxa, vai na igreja vizinha, procura uma igreja tradicional, mas fica com Cristo. É isso, a gente tem que ter mentalidade de reino, nós não pescamos para o nosso aquário, nós pescamos para o reino, então não importa o local. Então você que mora perto da igreja Habitar, lá no Belém, vá lá na igreja Habitar, não precisa estar aqui, você gosta dos cultos online, assiste quando você puder. Não tem problema. Mas, você que mora em Americana, vem para cá. Então, assim, é isso, é caminhar. Lógico que se não pode andar dois juntos se não tiver unidade de concordância. Não tem unidade de concordância, segue o seu caminho, mas continua com Jesus. Porque eu acho que o objetivo principal de todas as igrejas, inclusiva, independente das discordâncias doutrinárias, é ganhar vidas. Então, a gente está numa maior comunhão, que é ganhar vidas. E eu costumo dizer que as baladas, os pontos de prostituição, bares, estão mais cheios do que todas as igrejas inclusivas juntas. Então, ou seja, o mar é grande. Existe, se todos os homoafetivos ou héteros se converterem, as igrejas inclusivas não vão ser suficientes, porque tem muita gente mais fora da igreja. Então, assim, aqui em São Paulo, próximo ao centro, nós temos algumas igrejas, acho que a maior quantidade de igreja inclusiva no Brasil é no centro aqui de São Paulo, né? Mas você vê que tem cultos ainda que cabem mais gente. Então, ou seja, o mar é grande, nós temos que ganhar vidas para Jesus, que esse é o nosso maior objetivo. Amém? Amém. Ariane pergunta: vocês, como pastoras, entendem sobre igreja inclusiva? Tem críticas ou hoje isso não importa? Eu acho que se critica por a igreja de vocês ser inclusiva. Eu acho que é isso que ela quis perguntar. Não consegui compreender. Me explica de novo. Ela falou assim: pastoras, ela colocou assim: vocês, como pastoras, o que entendem sobre a igreja inclusiva? Aí ela dá, acho que o que ela quer entender, o que se faz entender. Tem críticas ou hoje isso não importa? Se por vocês pastorearem uma igreja inclusiva, se as pessoas criticam? Sim, critica. Sim. Muito, muito. Boa pergunta. As pessoas criticam, as pessoas se levantam contra. Só que a única coisa que a gente fala, faz assim, olha, geralmente mãe ou pai de membro, ou pessoas ligadas à família, e quando vem criticar e às vezes fala alguma coisa, a única coisa que a gente diz é o Espírito Santo que testifica sobre nós. Então faz assim, vem num culto, esteja com a gente. Se você tem o Espírito Santo de Deus, eu acredito que Deus coloca paz. Aconteceu algo muito curioso na nossa vida, logo que Val foi se assumir para a família. Porque ela demorou 40 e poucos anos, 48, para poder assumir para a família que era lésbica. E aí, quando ela foi assumir, que foi quando a gente ia casar, a gente ajoelhou para orar com a sobrinha dela. E na hora que eu comecei a orar, a sobrinha dela disse algo. O que foi mesmo que ela disse, amor? Aqui na hora que estava orando, ela viu uma fumaça assim subindo. Ela entendeu que Deus estava recebendo a oração. Então, a partir daquele momento, ela não questiona mais nada.
Então é isso, é caminhar junto e quem testifica é o Espírito Santo. Agora tem gente que não vai querer caminhar, não vai querer entender, só vai criticar. Críticas construtivas, a gente está com o coração aberto. Agora as destrutivas a gente deixa no tactel furado, né? Entra por um e vai embora. O Carlos, ele pergunta aqui, inclusiva, pluralista ou afirmativa? Na verdade, Igreja do Senhor Jesus. Nada disso. É do Senhor Jesus. Ele que manda. Pode mandar gays, lésbicas, trans. Eu não tenho preconceito com hétero. Pode vir os héteros também. Agora uma pergunta minha. Pessoal, vai fazendo pergunta aqui, tá? Uma pergunta minha. Por que o maior desafio da Igreja Inclusiva é alcançar os trans? Eu acredito que é algo novo, pelo menos declaradamente, né? Eu acredito que já exista desde sempre, mas é algo novo para nós, pastores. A gente está aprendendo muito e eu tenho estudado e eu vejo que as coisas mudam rapidamente. E tem coisas que a gente, como ser humano, não consegue acompanhar tudo. Mas uma coisa que eu aprendi com um filho na fé é que as pessoas são pessoas. Eu participei de todo o momento de transição. Ele era menina, mas nasceu menino e passou por esse período de transição. Eu confesso que no começo foi difícil para entender, porque eu não tinha estudado sobre o assunto. Mas eu aprendi a respeitar, sempre respeitei, e pastora Val também, mas os trans, eles têm dificuldade de se achegar, porque a igreja também não está pronta para receber. Então, muitas vezes, as igrejas também fecham, existe preconceito dentro das igrejas, eu não estou falando igreja A ou B, eu falo de um modo geral, até as igrejas inclusivas têm dificuldade para poder entender. E se o altar não tem dificuldade, se os pastores, líderes não têm, a igreja em si tem, porque não consegue compreender. Então, acha que, é isso. Eu já escutei. Pastora, é assim, ó, é gay ou é lésbica? Trans eu já não consigo entender. Não, você não tem que entender nada. Se você não quer entender, você não entende. Porque tem gente que não quer entender. Tem gente que acredita em Papai Noel, então deixa cada um com a sua fé. Eu vou respeitar. Então, assim, se a pessoa quiser entender, ela vai estudar e ela vai entender. Que assim, o que eu vejo é que aquilo que os heterossexuais pensam, por exemplo, da gente que é gay ou lésbica, os gays pensam dos trans. Então, sim, é um preconceito e isso eu não digo igreja, eu digo tipo comunidade LGBTQI a mais. Esse preconceito que se não for gay e não lésbica, não é da turminha. E esse preconceito avança até dentro das igrejas. Inclusive, isso é um cenário muito triste. Eu sempre costumo dizer que o meu maior sonho é ter a primeira pastora ou pastor trans para mostrar que realmente nós somos uma igreja inclusiva, que Deus levante trans pastores, trans missionários, trans presbíteros ou presbíteras, trans homens ou mulheres de Deus, porque nós somos, a Bíblia diz que o homem, ele costuma ver o exterior, mas Deus vê o interior. Então, nós temos trans na Habitat, que tem sido uma benção, mas eu vejo que há uma dificuldade, porque quando os trans vai numa igreja, eu acho que eles ainda não se sentem no ambiente de acolhimento, e nós temos que mudar essa realidade em nome de Jesus. Mas vamos lá, que tem mais pergunta aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O Nick Souza. Sou pastor de igreja tradicional e sou LGBT. Olha, aí é bom, hein? Ó. Sou pastor, o Nick Souza, sou pastor de igreja tradicional e sou LGBT. A teologia inclusiva me libertou. Na minha igreja estou cheio de jovens que estão... Aí, como a pergunta é muito grande, os caras até bloqueiam, então eu não consigo ver o final. Ele diz que na igreja deles tem muitos jovens que eu acredito que são LGBT. Então você pode responder aí, dar um conselho, conselho mais, né?
É porque, gente, não pode colocar muitos textos, porque ele corta quando eu abro aqui. Então, ele é um pastor tradicional e ele é gay e teve um encontro com a teologia inclusiva que libertou ele. E na igreja dele está cheio de jovens LGBT. Eu acho que conselho que você dá para ele de estar dentro de uma igreja tradicional? Na verdade, é assim, quando você está dentro de uma igreja, onde a visão da igreja é uma visão conservadora, onde não se pode ter o relacionamento homoafetivo, e você está com uma pessoa e você tem um relacionamento afetivo, desculpa, com todo o respeito, é um direito seu, não acho que seja algo taxativo, não vou falar dessa maneira, mas meu cachorro resolveu participar da live, né? Aqui, peraí, pastoras, eu acho que ele colocou aqui, ó, que eu acho que ele quer, os pastores falam que ele tem que pregar contra a homossexualidade, mas ele não quer pregar contra a homossexualidade. Então, ele sendo gay, ele tem duas vertentes. Ou ele vai viver uma mentira no altar, ou ele vai viver uma mentira na vida pessoal dele. Ele está numa igreja tradicional. Então, assim, o nosso Deus, ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade. Então, quando nós estamos numa igreja tradicional, e em cima do altar, e fora da visão que a igreja tem, eu não vejo problema nenhum em visitar. Eu vou, pastora Val, eu não chego lá levantando bandeira, mas a partir do momento que você está no altar e você está falando algo que não é verdade, você está contrário à Bíblia. Então, é preciso respeitar as diferenças. Eles têm o direito de pensar diferente. E aí eu não vou entrar em mérito de falar dos versículos que provam que o Senhor nos aceita como nós somos. Porque a igreja A ou B, que não me interessa qual o nome da igreja, né? Mas com todo o respeito e carinho que eu te digo. Pastora Val, ela teve muito tempo que ela foi reprimida, então ela não tinha coragem de falar, porque ela tinha um vínculo emocional com a igreja. Ela era líder de jovens, ela dava aula de violão, então ela não conseguia soltar a igreja, mas até o dia que a igreja expulsou ela. Mas quando ela se libertou dessa situação, ela ainda continuou escrava do sistema, porque ela não conseguia acreditar que a igreja inclusiva era séria no Brasil, que as coisas eram verdade. Então, assim, como é que foi para você? Não, eu creio, até nessa resposta, eu acho, não sei se o pastor dele, se a igreja sabe que ele é, ou de repente não sabe. Porque, assim, é a mesma coisa, um exemplo simples. Eu pertenci muito tempo à Igreja Batista. Passou um tempo, eu fui frequentar a Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, eu não podia usar calça e não podia cortar cabelo. Quando eu fiquei na Assembleia de Deus, eu parei de usar calça, mesmo gostando de usar calça. E deixou o cabelo crescer. Por quê? Em respeito à igreja que eu estava. Porque se a doutrina lá era não cortar cabelo e não usar calça, se eu usasse calça e cortasse cabelo, eu estaria em pecado. Não porque é pecado, mas dentro do sistema da igreja. É a mesma coisa. Se você está numa igreja tradicional e a igreja não aceita, se você ore a Deus e procura uma saída. Mas por isso que ele falou aí, né, o Nick? Hoje eu vivo em celibato. Isso, aí é ótimo, aí dá pra ficar anos, fica a vida inteira. Se você consegue, se você tem um chamado a ser eunuco, beleza. Né? Uns foram feitos, então, enfim, outros se fizeram. Se é isso que você quer, Amém. Se você ama estar lá, leva o evangelho a sério, não arruma namorado, fica tudo bem, celibato, tá tudo ótimo. Agora, se a partir do momento que você for ter uma vida, aí é necessário que realmente você siga caminho e eu tenho certeza que as igrejas estarão de braços abertos aí para te receber, viu, Nick? Amém. Para mim, eu acho que travou o vídeo. Não sei se para vocês que estão assistindo travou o vídeo das pastoras. Para mim está meio travada. Eu não sei se para vocês. Não travou, não. Avisa que não. Escreve. Então deve ser para mim aqui que está travado. Pastoras, acho que a gente já ultrapassou do horário, né? Mas eu quero agradecer vocês, pastoras. Eu acho que foi um bate-papo, acho que todo mundo gostou. Vocês que têm pergunta que ainda não foi respondida, pode mandar para as pastoras. Pastoras, eu quero agradecer, dizer que eu estou muito feliz em poder conhecer vocês, caminhar junto com vocês agora, em prol do único objetivo que é vida.
eu quero dizer que vocês... travou a sua imagem. É a imagem das pastoras, né, que travou. É que para mim está travado também. Mas o áudio não. Mas o áudio está assim. Mas, pastoras, quero agradecer, quero dizer que estou feliz por vocês, por esse novo trabalho aí em Americana. E eu quero que vocês aí dão uma palavra final, fale aí o endereço da igreja. Agora vocês estão online. Que horário que é os cultos online para que as pessoas possam estar acompanhando e aonde as pessoas procuram vocês? Amém. Aqui em Americana, na rua, qual nome? Santo Onofre. 395, Jardim São Manuel. Isso. E nossos cultos são aos domingos, às 10 horas da manhã. Às terças-feiras é um bate-papo, porque a gente vai retomar. A gente já fazia isso, né? E aí você nos inspirou e nós vamos voltar a fazer bate-papo, sim, às terças-feiras. Já está convidado para estar com a gente qualquer terça aí. Glória a Deus, é só marcar. Né? E às terças-feiras, às 8 horas da noite, a gente vai ter um bate-papo falando de culinária, falando de várias coisas, e não somente de palavra, enfim. É para conhecer as pessoas e para também trazer um refrigério de alguma forma para as famílias, porque é tempo de pandemia, então às vezes as pessoas estão cansadas, elas querem conversar sobre tudo. Então vamos falar sobre pets, sobre criança, sobre adoção, enfim, vão ser vários temas aí que o Senhor já preparou para que a gente esteja voltando no sistema. E às sextas-feiras, culto de oração e louvor. Então a gente só vai orar e louvar. Ora e louva. Então você que precisa de oração e que quer orar com a gente, enfim, vai ter participação de algumas pessoas também no culto de oração. E isso, são 3 cultos por semana, né? Às 10 horas. E a gente dá aconselhamento por câmera, então todos os dias. Folga só na segunda mesmo, entre aspas, né? Se tiver gente, a gente atende, glória a Deus. E às vezes, quando não tem aconselhamento, eu fico mandando mensagem para as pessoas: também tem um aconselhamento. eu gosto de falar, então eu mesmo fico chamando. E eu quero agradecer. Pastora, onde que as pessoas te acham? A igreja tem um Estação Instagram? Church tem no Instagram. Ou pode alguém te adicionar no seu Instagram pessoal? Sim, pode adicionar no Instagram pessoal, eu encaminho para o da igreja, pode adicionar no meu WhatsApp, tem o WhatsApp da igreja também. É Adriana Campos, né? O meu Facebook é Adriana Campos. O meu é Val Campos, Val Pinho. Aí eu já quero também, né? Que é 139181384210. Esse é o meu pessoal. Depois eu passo da igreja. Aí, conforme a pessoa for falando. Amém, pastoras. E em breve aí vocês, quando passar essas fases aí vermelhas aí, eu já abro o convite para vocês estarem vindo ministrar na Igreja Habitar, combinar um dia aí, para que vocês venham estar ministrando aí. O pastor Aguinaldo já falou que quer chamar vocês aí para o Congresso de Intercessão, então aí pode contar com a gente aí, e em breve nós estaremos aí também, Americana, aí, dando uns glórias para Jesus. Amém? E vocês que são aí da Americana, Campinas, toda essa região aí, procura aí a Estação Church aí para ser abençoado por Deus, porque é uma igreja irmã, uma porta que está aberta aí para que você seja ministrado por Deus. E você que é daqui da região de São Paulo, eu quero convidar vocês para a Igreja Habitar. Nós temos culto quarta-feira, às 19h30. Nós vamos começar agora a campanha de libertação, 3 quartas-feiras. E domingo, por causa dessa fase vermelha, nós estamos com o culto às 10 da manhã, mas geralmente os cultos é às 18 horas. Então você pode estar procurando, adiciona as redes sociais da igreja, @ighabitar. Pode me adicionar aí no meu Instagram pessoal, e o que precisar da gente aí, eu peço que os oficiais coloquem o meu WhatsApp. Precisar de aí uma palavra, conversar, pode estar aí adicionando meu WhatsApp. E se você na tua região não tem uma igreja inclusiva, então procura uma igreja tradicional, mas não fica aí sem adorar a Deus. Pastora Adriana, pastora Val, eu não vejo a hora de dar um abraço bem forte em vocês. Amo a vida de vocês. Eu creio que a Igreja Habitar aí, que estava aí em peso aí,
foram abençoadas aí pela vida, esse bate-papo. E quero dizer mais uma vez muito obrigado e até breve. Até breve. Até breve. Nós que agradecemos. Amém, pastora. Amo vocês. Muito obrigado por todo mundo que ficou. Então, aí, ó, terça-feira, aí acompanha aí o bate-papo aí com as pastoras. E você que acompanhou, muito obrigado a todos que estiveram com a gente aí. Deus abençoe a cada um e que possa, você que estiver afastado dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo, porque Cristo está voltando e Ele te chama